Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um Servir Planetário, para fazer o nosso momento de conexão com as egrégoras. Poderemos estar recebendo esse amparo, esse apoio. Então, quem quiser comentar de onde está falando, também como está se sentindo, né, que a gente vai compartilhando junto. Estava vendo aqui também a mensagem da Sueli, Sueli, que todas as egrégoras de luz elas possam, nesse momento, confortar o coração de vocês, né, de toda a família, de você, principalmente, que está aqui, e receba, né, todas as nossas vibrações para que todos vocês fiquem bem, aí os nossos sentimentos. E a gente separou para falarmos hoje, né, sobre a questão de hologramas, holografias. Aqui está vendo também de onde que vocês estão, né? Lucila, em Erechim. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. A Ana, no Rio de Janeiro. A Linda, em Uberaba. Norma, em Montes Claros. A Sueli, pela perda do seu sobrinho, né? Que nasceu de 6 meses, que ela comentou aqui. E ela tinha comentado ali em cima, né, que o sobrinho dela de 6 meses, que estava internado, ele acabou desencarnando, né? Então a gente emana os nossos sentimentos. E a gente queria falar um pouquinho sobre hologramas, né? Sobre holografias. Não aquela holografia que a gente conhece, mas, vamos dizer, de entender que os seres, eles estão vindo e provocando um holograma, né, através de contratos, através de acordos, através das formas, né, estas que se usam tecnologias. Mas para a gente falar de como nós mesmos, por muitos momentos, podemos estar criando ou nos conectando num holograma. Primeiro a gente queria definir, eu sei que muitos já entendem, mas o que seria de fato um holograma? Um holograma, ele é quando você vive emocionalmente, mentalmente, ou seja, você vive uma energia que ela não é real, ou seja, ela não existe, mas você vive e torna ela realidade. Não sei se isso faz sentido para vocês, tentem analisar, tá? Mas no sentido que vamos dizer, tem um acontecimento na sua vida, ele aconteceu, né? Tem alguma coisa que pode acontecer, os seus pensamentos eles começam a andar, né, a movimentar. E daqui a pouco você está tão conectado, né, tão preocupado, vivendo tanto, né, sobre esta situação, sobre esses pensamentos, sobre essas coisas que elas tomam uma proporção muito maior do que é, ou na verdade elas tomam uma proporção de uma coisa que nem existia, que você criou, né, que você pensou, que você supôs, que você foi imaginando. E isso acaba se tornando uma grande holografia. Só que chega em determinado ponto que esse holograma ele passa a ser real para você. Porque todos nós, né, temos essa capacidade de movimentar a energia, de interagir com a matéria e fazer ela se organizar, ela se organizar no sentido de estar reverberando, seja no físico, seja nos pensamentos, seja no emocional. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, nós vivemos os nossos hologramas ou os nossos dramas criados, né, de uma forma que muitas vezes a gente acaba nem percebendo. Aí gostaria de perguntar, quem já vivenciou isso? Porque eu acredito que a maioria já vivenciou, para não dizer todos, mas talvez não tinham consciência que estavam vivenciando isso. E isso é muito importante, né, porque isso ajuda a gente a entender, a ter consciência, né? A Luna provavelmente ela vivencia o holograma que nunca vai ter comida, né? Porque quando a gente larga lá, ela já come tudo. Porque provavelmente a gente tem, às vezes, essa falta de consciência, aonde nós estamos, né, tão preocupados ou tão
né, interessados numa preocupação, numa suposição, numa coisa que pode acontecer, numa coisa que você faz. Não, os hologramas não são sempre negativos. Inclusive, existe a cura holográfica também, onde você, né, joga a atenção numa cura que ela ainda não existe, e através da holografia, você vai projetando, organizando a matéria, né, organizando a energia para que essa cura seja possível. A gente já fez uma live falando sobre a cura holográfica. Né? Então, o holograma, a gente pode dizer que ele é uma organização da matéria que vai tocar uma forma. Um exemplo prático disso, assim, para a gente poder, talvez, encaixar nas coisas da nossa vida, né? Imagina que, sei lá, alguém comentou alguma coisa comigo, né, ou alguém trouxe alguma notícia, alguma informação para mim. Dentro dessa informação, eu comecei a ter medo de alguma vivência que ia ter, de alguma coisa que pudesse se apresentar em relação a isso. Geralmente essas notícias, os programas que a gente entende que eles induzem, né, a gente ficar na matriz do medo, eles nada mais são do que esses hologramas. Ou seja, isso não é real, isso não existe. Porém, a gente começa a vibrar naquilo, tendo medo que isso possa acontecer, tendo medo que a gente possa ficar doente, medo que a gente possa ter alguma coisa. Só que, emocionalmente, nós passamos a viver aquilo como se aquilo fosse real, como se aquilo já estivesse, né, organizado na matéria. E provavelmente nós estamos jogando uma centração de energia para que isso se organize de fato e possa vir a se manifestar na matéria, seja a situação que for. Então, quando a gente vem para esse momento que nós sempre falamos de presente, né? Quando você vem para o presente, que você tira o passado, você tira as projeções de futuro e vem para esse centramento, você está fechando a brecha do espaço para estar, né, vivenciando hologramas. Seria como o síndrome do pânico? Dá para se dizer que a síndrome do pânico ela não deixa de ser um holograma. Porque, imagine uma pessoa que ela entra agora, né, numa síndrome do pânico. As pessoas que estão na volta ali acudindo ela, elas entendem, não tem nenhum perigo acontecendo, não tem nada, né, não tem, ela está ali, vamos dizer, está ali na sala, está ali em um lugar bem, né, protegida, está ali, mas ela vivencia um pânico que ele não é real. Então, ela está, né, vivendo uma forma holográfica, energética, onde ela entende que sim, que existe muito perigo, que medo, que uma série de coisas, e passa a vivenciar emocionalmente aquilo como real. Né? Porque o holograma, vamos dizer, a síndrome do pânico para ela é real, ela vive as emoções, ela vive os pensamentos, ela vive tudo daquilo. Né? Só que, na verdade, isso não é real. Eu daria para dizer, fazer essa analogia, que seria situações fantasiosas que criamos. Só que aí que está o detalhe, Raquel, porque elas são fantasiosas até quando? Até quando elas são ou serão fantasiosas? Até o ponto que aquilo começa a estar intrínseco na sua vida. Quando você vem para o seu estado de presença, não existe isso. A meditação, ela traz as pessoas para um estado de presença e relaxamento, né, onde ela consegue vivenciar o agora. Né? E lógico, né, pessoal, a gente está falando aqui dessa forma de hologramas que a gente vai criando, que a gente vai vivendo, existem hologramas implantados também. Existem hologramas implantados. Você pega, por exemplo, um implante, um contrato de alma, que ele tem um implante, que a finalidade daquilo, por exemplo, é cada vez que a pessoa ela se conecta numa situação, dá um exemplo assim, que ela pode se sentir muito feliz, vai ter um movimento lá que vai buscar uma informação. Esse é o papel desse implante, né? De buscar esses caminhos neurais aonde a pessoa ela volte para aquele medo, para aqueles pensamentos, para aquelas coisas, né? Daí também ela é induzida no holograma. Né?
Daria para dizer que a pessoa ela é induzida num holograma para ela vivenciar coisas que, no fundo, também não são reais. Né? Só que a gente vivencia como se fosse. Então, eu ia perguntar, o holograma pode ser algo que é projetado e, na verdade, não é real? É isso. A gente vai ter palavras, né, nomenclaturas diferentes, mas é isso. O importante é a gente entender que nós temos esse poder, esse potencial de estarmos criando, né, movimentando energia, inclusive de percepção de quando é real e quando não é real. Isso é uma questão de consciência, a gente vai entendendo. E até eu ia sugerir que vocês pudessem ir fazendo pequenos exercícios durante o dia a dia, durante a vida. Tá? Às vezes você entrou numa frequência de medo, entrou numa frequência, né, de pânico, de preocupação. E aí muita gente vai dizer assim, mas eu tenho preocupação com as contas, né? Isso é um holograma, não é real, mas vira o mês elas estão ali. Né? Aí isso é muito mais você estar projetado com o futuro. O holograma é você ficar vivenciando uma coisa que ela só está ali em você. Né? Ela não, na verdade, ela não é real, mas você vai criando, vai alimentando aquilo, vai alimentando aquilo. Então, quando a gente tem consciência disso, nós podemos pegar, transformar o horário e vigiar, né, que é o vigiar ali, para a gente ter a percepção de quando nós estamos entrando em alguma faixa vibratória dessa, quando nós estamos tendo pensamentos, quando nós estamos tendo esses tipos de situações, para entender, não, mas isso aqui não é real. Esse é o exercício que a gente indica, isso aqui não é real. Isso, ou fazer a pergunta, isso é real? É real, está aqui agora, e volta para o presente, e você percebe, mas eu não preciso ficar vibrando nisso. Né? Não preciso ficar vibrando nisso, porque, na verdade, eu que estou viajando nesses pensamentos, nessas energias. Tá? Holograma, a nomenclatura que a gente dá para holograma, Denise, ela é mais ou menos isso, tá? É como se fosse assim. É uma distorção de realidade. Então, muito mais importante do que a gente saber se isso é ou não é um holograma, a gente pode se fazer essa pergunta. Quando tivermos pensamentos, quando tivermos, e mesmo que, vamos dizer assim, que isso poderia ser um princípio de algum implante, de alguma coisa, você pode fazer esse exercício também. Tá? Você pergunta, isso realmente é real? Realmente eu estou correndo esse perigo? Dá um outro exemplo, eu sempre tive muito medo de voar de avião. E quando eu entrava num avião, eu viajava, mas eu sempre tive medo. Quando eu entrava lá, a minha mente ela ficava imaginando muitas coisas. Só que essas coisas, na verdade, não eram reais. Se a gente for analisar a realidade, o que acontece? Eu comentei uma vez um exercício que eu fiz para superar um pouco o medo do avião. Eu fui lá na cerca do aeroporto, né, próximo da pista lá, até onde dava para ir, e eu fiquei observando, não, mas espera aí, tem um monte de avião descendo, um monte de avião subindo, ou seja, eles não caem assim, né, tão fácil, eles não existe isso. Isso é um holograma, mas eu estou vivenciando aqui uma série de problemas, uma série de coisas que na verdade elas não são reais. A maioria deles sobe e desce, fazem viagens e as pessoas vão para os seus destinos, voltam, fazem. Né? Na verdade, a gente querendo ou não, a grade planetária, a Matrix, que chamam aqui, ela não deixa de ser um grande holograma. É um grande holograma. Só que vamos lá, vamos tentar entender esse holograma. Quando você pensa na Matrix, alguma coisa sustenta aquilo lá. Por isso que eu estou dizendo, é um holograma que ele se tornou uma realidade. Então você tinha uma grande mentira de medo que, de uma forma coletiva, todos passaram a vibrar naquele medo, e aquilo, né? Minha avó participou desse evento, exatamente, a Vanessa lembra bem. Que todo aquele medo, ele se tornou uma realidade, ou seja, está lá ancorado na grade planetária. Por isso que agora existe todo esse trabalho de dissolver essa grade de Matrix, que na verdade isso não é real. As consciências humanas projetaram tanto aquilo que aquilo se ancorou na grade. Não sei se deu mais ou menos para entender. Então, quando a gente vai transmutando isso, as pessoas vão acordando, vão entendendo. Não, peraí, eu não preciso viver assim. Né? Eu não vim aqui para funcionar nesse automático. Não é essas coisas que a gente veio fazer aqui. Aí você vai tendo mais e mais e mais pessoas
que começam a vibrar diferente, que se desfaz, não tem sustentação mais para aquela grade, fora todo o auxílio, né, das forças de luz que também estão auxiliando nisso tudo. Mas a grande verdade é que, quando nós analisamos aquela frase, o maior inimigo que você tem é você mesmo, né? Quem se sabota é você mesmo, quem cria estas coisas é a gente mesmo. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós estamos induzindo hologramas que, a maioria das coisas que a gente vive na nossa vida, elas não são reais, tá? São hologramas. E quando eu fiz aquela pergunta para a espiritualidade, que muitos lembram, que eu perguntei assim, por que nós, humanos, sofremos tanto? Por que a gente tem tanto sofrimento? Por que a nossa vida é assim, as coisas... E eles é porque a gente coloca resistência. O que é resistência? A mente, ela faz muita resistência, ela cria muitos caminhos. Ela cria muitos caminhos, muitos pensamentos, muitas coisas, né, que na verdade, se tornam esses pequenos hologramas, que talvez podem virar grandes, né? Porque não é o real. O real é o fluido, né? Ou a forma como a gente reage às situações da vida. Eu estava conversando isso hoje até, falando, você tem uma situação, né? Você tem uma situação. O que diferencia uma pessoa da outra? A forma que ela coloca na ótica daquela situação. O mesmo problema, tá? Isso, claro, tem... cada pessoa tem um campo, né, energético, um nível de consciência, mas para a gente pegar aqui, colocar o exemplo, tá? Você tem um problema. Uma pessoa, ela pegou e já focou na solução, dando um exemplo, tá? Outra pessoa, não, ela fica, às vezes, dias, meses, né, naquela energia, vai na lamentação, buscar os culpados, fazer não sei o quê. Então ela vai vivenciando um holograma, quando o que existe é o real, tá ali a situação, mas ela pode rápido, né, ser modificada, ser andada, vamos dizer assim, e por que não logo resolvida. Então, nós vamos colocando essas resistências, e essa pergunta a gente pode fazer para a gente mesmo, como que a gente coloca a ótica diante das situações da vida? Porque umas pessoas fluem, outras pessoas têm mais dificuldade. Né? Então, isso dá para se dizer aqui, Clarice, que é uma explicação até sobre resistência. Como que nós vamos colocando essas resistências? A mente vai fazendo isso, ela cria vários caminhos. Isso tem referências lá dentro, tem traumas lá dentro, tem uma série de coisas que moldam o nosso traço de personalidade desde que a gente está vivenciando aqui, que você viver uma coisa, ela busca uma referência. Mas se a gente vai aprendendo isso que a gente estava falando aqui hoje, faça uma pergunta. Né? Essa pergunta que eu vou fazer, isso é real? Isso é real? Como que isso está? Como que eu posso moldar essa energia? Os arquétipos, eles podem, né, ser hologramas. Por quê? Você pega um arquétipo, sei lá, da águia, por exemplo. Na verdade, você não voa alto, isso não existe, tá? Isso não existe. Mas você ancora aquele arquétipo, aquela energia. Então, você está criando um holograma, nesse caso positivo, para você ter esta energia movimentando você, onde, sim, agora você voa alto, agora você, né, enxerga de uma forma privilegiada, né, que são as várias características do arquétipo da águia. Né? Então, dá para se dizer, sim, que eles são hologramas, né, que podem se tornar energia moldada. Tá? Aí você pega, por exemplo, uma cura, também, a cura holográfica, a gente fez esses dias. Né? Só que nessa live a gente explicou o andamento da energia lá no universo, como que isso tudo ocorria, para você utilizar uma cura holográfica para moldar essa matéria e ela poder vir aqui manifestar também. Quando a gente pensa nas tecnologias que os seres utilizam com a gente, muitas vezes eles utilizam até de cura holográfica para estar auxiliando a gente, porque aquilo ainda não é real, mas daqui a pouco vai se tornar real. Né? Por isso que a gente sempre diz, a fé, né? A gente usa essa nomenclatura, a fé, a forma que você acredita, o quanto você quer aquela cura, o quanto você deseja, né, fazer todos esses movimentos, eles têm um grande potencial nesse processo todo sempre, porque você está moldando aquela energia. Você está fazendo uma holografia positiva, né? Que daqui a pouco ela começa a se tornar real.
Mas, a Rosana comentou, nunca tinha pensado dessa maneira, a solução vem com o problema. Não é a mesma coisa que forma pensamento, tá? Porque o pensamento, a forma pensamento, tudo é meio que nomenclatura, tá? Mas o pensamento, ele, quando ele pensou, né? O holograma, ele é uma distorção do que na verdade é real, né? Do que na verdade é real. Então, o grande objetivo disso é para que a gente vá tomando consciência, né? E tomando essa consciência, nós podermos estar mais, né, no controle de como que a gente vai organizando todas essas coisas. E sendo bem sincero com vocês, não tentem ficar identificando, isso é um holograma, isso não é? Tentem, faça só a pergunta, né? Viu que saiu, viu que complicou a energia, que os pensamentos estão confusos, que você... Pergunta, isso realmente é real? O que é real aqui, agora, nesse momento, no presente aqui? Nesse presente. E provavelmente você vai estar... dá para dizer isso também, Carolina, que os hologramas seria vivermos o que gostaríamos que fosse real. Só que aí que tá. O que seria se gostaríamos? Né? Porque geralmente a gente tá jogando o foco da atenção em coisas que nós não queremos, né? A maioria faz isso. Eu não quero doença, eu não quero não sei o que, eu não... Mas o foco está lá, né? O universo, ele depois não consegue entender. Não, ele entende o foco da energia. É possível ajudar animais com medo de tudo? Claro. Né? O animal, ele é um receptor, geralmente, das nossas coisas. Se você pegar gato e cachorro, a grande diferença, assim, energeticamente deles, o gato, ele tem mais a questão de transmutação, né? Ele transmuta mais energias. O cachorro, não, ele já puxa para si. Então, se você pegar, por exemplo, um cachorro que ele está com medo, provavelmente ele está trazendo, mesmo que seja inconsciente, algum medo, alguma coisa que vem lá dos donos que convivem ali com ele, né? E o gato, não, ele já faz o movimento de transmutar esse medo, de transmutar uma energia que não está boa ali, eles deitam em cima, né? Geralmente onde o seu corpo, o seu organismo, ele não está muito bem também, é mais ou menos isso, tá? Que mais? Mas, nesse contexto geral dos hologramas, nós temos lives aqui específicas, que é 1 hora, 2 horas, falando só sobre hologramas, falando sobre tudo isso, mas a gente quis relembrar esse assunto, porque esse assunto, ele é bastante importante na tomada de consciência para nós irmos identificando. Porque, agora eu lembrei o que era para falar aqui com vocês. Quando nós iniciamos os nossos trabalhos junto com a espiritualidade nessa forma como estamos agora, né? E nem estou falando de YouTube, de fazer vídeos. Eu perguntava, tá, mas o que eu preciso estudar? O que eu preciso ver? Né? Que me ajudem. E, na verdade, o que eles diziam para mim assim, para que você tenha um bom andamento dentro de tudo isso, e isso eu vou replicar aqui para vocês, embora eu já tenha replicado, eu vou replicar de novo e outras vezes também, tá? Eles diziam para mim assim, é como se você tem que fazer uma quebra muito grande de paradigma, tá? Esquecer tudo que você entende de mundo aqui, de como que funcionam as coisas, para você passar a entender as coisas como energia. Parece uma coisa muito simples, né? Mas dá para dizer que isso faz vários anos, mas eu ainda estou aprendendo a entender o mundo com energia, mas eu já faço vários movimentos que eu tento entender. Tá, mas tem tal situação, vamos tentar analisar isso como energia. Não sei se alguém faz exercícios similares a esses, mas eu faço. Vamos tentar analisar como energia. Você pega uma doença, analisa como energia, como é que forma aquilo? Tem uma energia, né? Movimenta. Aí você pensa assim, não, um negócio, né? Um negócio que você quer fazer, né? O seu financeiro, tá, tudo bem, né? Porque foi demitido, porque não, tem toda a situação, tá? Toda a situação. Mas daí você tenta analisar. Vamos tentar analisar isso como energia. Eu preciso de um trabalho novo, né? Um emprego novo. Vamos analisar isso como energia. Como é que tá, né, a sua energia?
como que você pensa, o que você emana, como que você molda, né? Então, agora há pouco alguém comentou aqui, no universo tudo já está lá, a gente só vai, né, organizando e buscando. Mas como que você faz nesse entendimento, nesse pensar, analisar, entender as coisas como energia? Como que você organiza essa energia para chegar lá naquele ponto, né, e você ter um trabalho? Quando você começa, e eu estou dizendo isso para vocês, que eu continuo entendendo e buscando entender e buscando, mas quando você começa a fazer esses questionamentos e buscar ter um entendimento energético, você está transcendendo. Você está transcendendo porque você passa a ver as coisas de uma outra forma. Inclusive essa questão holográfica. Você pergunta, isso é real? Não, não é. Então por que eu estou aqui, né? Me debatendo, chorando, fazendo um monte de coisa, se na verdade isso aqui não é real. Vamos ter coisas que são reais, tá? A gente não está dizendo isso, mas tem muitas coisas que não são reais. E aí você busca entender a energia. Né? Você busca entender a energia. Tá, peraí. Tem pessoas lá que estão se desentendendo, estão brigando, né? Relacionamento, casal. Vamos tentar entender isso como energia. Tem uma pessoa lá que ela está mais doente, vamos tentar entender como energia. Você vai tentando entender para aí vai ser mais prático de você ir achando, né, os entendimentos, as soluções. Não, peraí, eu estou vibrando sempre assim, né? Então, lógico, eu preciso vibrar um pouco diferente. Eu preciso me acalmar. Eu preciso, sei lá, daí cada um vai chegar no seu entendimento, mas você passa a ter e dá para falar, tá, pessoal, bem tranquilo, tá, bem, de forma bem assertiva, que você passa a ter um entendimento quântico de vida, tá? É só um nome, mas dá para chamar dessa forma, tá? Você passa a ter um entendimento quântico, um pensamento quântico, uma análise quântica da vida, e aí dá para dizer assim, você está assim, assumindo, tomando as rédeas das coisas. Tá? Quando você tem esse olhar energético. Foi basicamente o que eles pediram para eu fazer no início foi isso, entender as coisas como energia. Né? Aí, quem acompanha o nosso canal aqui há mais tempo sabe que a gente vai lá e explica, né? Explica, por exemplo, um contrato de alma, um holograma. Muita gente perguntava assim, como que eu tiro um holograma? E a gente dizia, vamos analisar isso energeticamente, né? Esse holograma, ele tem um ancoramento numa faixa de hertz, então ele está aqui, né? A gente dava esses exemplos para quem lembra. Tá? Ele está aqui, mas você está vibrando aqui, então ele continua influenciando você. No momento que você subiu, ele perde a atuação, se desfez. Você nem precisa de uma pessoa para te ajudar, vamos dizer, a tirar esse holograma. Tudo isso tem a ver com o entendimento energético das coisas. Às vezes diz, mas eu estou com um obsessor. Né? Primeira coisa que fala essa palavra, as pessoas todas elas inculcam com medo, com uma série de coisas. Se você vai para esse entendimento de energia, tá? Se você vai tendo esse entendimento de energia, o que acontece? Você diz, tá, ok, ele está aí, né? Tem um obsessor aí. Qual é a frequência dele? Vamos transpassar. Pronto. Né? Por quê? Porque você passa a ter um outro olhar, entendendo as coisas como energia. Tá bem? Então era isso que a gente queria compartilhar hoje, né? Espero que de alguma forma isso auxilie. Depois façam as reflexões, busquem, né? Tentar analisar o que faz sentido, o que não faz, mas isso foi um pedido deles aqui para a gente entender como energia as coisas, a nossa vida, tudo que nos rodeia, aí a gente começa a quebrar e entrar em paradigmas bem mais atualizados com a realidade, com o que existe, que no fim das contas é né, a energia do amor. Tá? É exatamente isso. Quando fazemos gravado, funciona igual? Da mesma forma, tá? Da mesma forma. Inclusive, nós já vamos iniciar aqui, porque nós já estamos atrasados aqui com as egregores, né? Eles já começam aqui a deixar a gente mais 11. Talvez muitos que estão em casa já percebam. Então, vamos lá. Respirem profundamente. Eu vou colocar aqui a musiquinha,
tá? Para a gente já entrando na sintonia, respirem e vão trazendo para o agora, serenando os pensamentos, local confortável, tá? Se sentindo bem, respirando até acalmar, porque as egrégoras, elas já começam a atuação em todos nós. Nós vamos seguir mais alguns dias, né, mais algumas quartas ainda, aplicando esse processo junto à Ordem dos Kumaras, tá? E nós vamos iniciar aqui com a grande invocação à Fraternidade Branca. Respirem e vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou, que o cavaleiro soerga a espada, e que o plano de Deus se realize espírito de cooperação. Nós vamos fazer aqui também o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença Eu Sou, eu invoco aqui agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o Eu Sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Nesse momento, então, nós já somos envolvidos através de um processo de aceleração de energia. A percepção que nós vamos tendo é que nós vamos ficando mais leves, mais calmos. Mas a nossa energia nos nossos corpos espirituais, ela toma uma frequência, ou seja, ela é mais agitada. Isso serve para que nós alinhemos os nossos centros de energia, colocando eles num grande alinhamento. Esse alinhamento ele proporciona que a gente possa fazer a conexão com os nossos chakras transcendentais, tanto os chakras transcendentais superiores quanto os inferiores. Isso permite que a gente faça uma ligação entre o céu e a terra. Nós vamos trazendo o ancoramento energético necessário, que vem do cosmos, que vem do universo, que vem da nossa essência. E paralelo,
nós vamos nos conectando com a Terra, com o centro de ancoramento da Terra, estabelecendo essa conexão segura, onde nós podemos nos permitir estarmos em total essência e em total consciência daquilo que somos e daquilo que estamos fazendo aqui. Respirando, a gente vai chegando nesse estado de presença, que nos coloca no aqui e no agora, que nos proporciona esse alinhamento energético, essa potencialização da nossa energia, da nossa essência. E respirem e permaneçam algum momento conectados nesta energia, enquanto se aproximam agora, nesse momento, as equipes responsáveis pela energia de raio azul. Estas equipes, esta energia de raio azul, ela vem nesse momento nos auxiliar, rastreando, buscando, eliminando todos os pormenores, todas as energias, as conexões, os emaranhamentos que possam estar interferindo em estarmos nesse estado mais natural de essência. Como, por exemplo, implantes, contratos de alma, hologramas, ligações energéticas, drenagens de energia, ambientes que estejam com a energia desregulada, desfuncional. Então, tudo isso eles vêm nesse momento auxiliar. O raio azul, as egrégoras de Arcanjo Miguel, juntamente com o comando Ashtar, através do mestre Elmori Akan, nesse momento intercedem em favor de todos que solicitam e que se prontificam a viver as suas curas, as suas libertações. Respirem, respire profundamente, ou respire de uma forma agradável para você. E apenas vá percebendo esta movimentação de energia. Observe como você se sente. Observe exatamente nesse momento o que apenas é real nesse momento. Respirando. Respirando, expirando. Às vezes a gente pode ter a sensação, a percepção de que passado, presente e futuro, eles se fundem. Uma coisa só, no agora. No seu estado de presença. Enquanto as egrégoras de raio azul vão finalizando, já vai se aproximando também as egrégoras, as equipes que atuam com a energia de chama violeta, nos envolvendo nesta energia também. A chama violeta, a energia violeta, de raio violeta, nesse momento representado aqui pelo mestre Saint Germain, trazendo também o ancoramento de energia da mestra Kuan Yin. Eles vêm transmutar tudo aquilo que de alguma forma também pode estar nos impactando.
equilibrando os nossos elementos na interação com a natureza, equilibrando a energia que molda e interage através do nosso ego, as nossas heranças ancestrais, as crenças limitantes, que são as vivências, as experiências que nos foram observadas, trazidas. O nosso caixa, que pode ter formas desconvencionais também, caminhos que não estão harmônicos, as nossas emoções e as nossas memórias, e também os nossos fractais de alma. Todas as nossas partes que estão aqui no planeta, nesse ancoramento dentro do corpo de luz. Vamos respirando, percebendo estas energias, percebendo essa amorosidade. Solicite auxílio para Kuan Yin, para Saint Germain. Veja como você recebe todo esse amparo, respirando. Respirando. Enquanto a chama violeta, o raio violeta vai finalizando também o seu processo, nós vamos entrando numa energia, aonde essa energia, ela vem escanear, vem fazer uma ação energética nos pontos de impacto no nosso corpo. A gente pode dizer que são os pontos de cristalização, de interação com a energia. São os pontos onde a energia ela vai se manifestando através dos nossos corpos mentais, emocional, até chegar no nosso corpo físico. Paralelo, eles vão também ativando as frequências de cura nos nossos centros de energia. A forma tonal, a forma que apresenta tom e cor. Começando pelo nosso chakra básico, 396 Hz, passando pelo nosso chakra umbilical, em 417 Hz, o nosso chakra do plexo solar, a 528 Hz, o nosso chakra cardíaco, trazendo uma frequência de luz de 639 Hz. O chakra laríngeo, com 741 Hz. Passando pelo nosso chakra frontal, a 852 Hz. E finalizando o nosso chakra coronário, a 963 Hz. Respire, vá observando a sua energia, intencionando a cura. Lembrem-se de intencionar a cura.
Respire. Através desta egrégora, todos nós seremos encaminhados através dos nossos veículos de luz, nosso Merkabah de luz, até as câmaras de cura, todos que assim desejarem. Nas câmaras de cura, nós seguiremos recebendo esses tratamentos através das tecnologias. Essas tecnologias, estas informações, a energia, ela vai sendo buscada na nossa estrutura criogênica, no nosso fractal de alma, nossa alma, superalma, e também no nosso corpo de luz, ativando os filamentos genéticos, a indução das informações, ativando tudo o que se faz necessário, refazimento também, que é muito importante. Aqui são impactados também a energia na forma de interação com todo o nosso sistema energético, nosso sistema de glândulas, na conexão com os órgãos, com os sistemas. Então, intencionem as curas, intencionem para que vocês possam estar recebendo esse auxílio, esse amparo e realizar a completude desses movimentos. Respirando. Vamos nos preparando então para a finalização do nosso retorno. Respirando, lembrando que nós ficaremos em tratamento. Então, se você intenciona, receber amparo da egrégora, você estará todos os dias, quando você for dormir, entrar em desdobramento, sendo encaminhado às câmaras de cura, para dar continuidade ao tratamento. Pode fazer depois, pode repetir, não tem problema. Vamos nos preparando, respirando então. Nesse momento nós vamos agradecendo a todos os seres, a esta egrégora, a grande fraternidade branca, a ordem dos Kumaras, comando Ashtar, comando Santa Esmeralda, comando Santa Ametista, e todos os demais que aqui participaram, solicitando amparo nesse momento, para que a gente possa desligar e encerrar a energia dos mecanismos de proteção aqui utilizados, também desconectar a energia que foi conectada e envolvida para realizar esse tratamento. Respirando profundamente, vamos voltando para o nosso estado de presença. Gratidão. Quem quiser
comentar como está se sentindo, né? Como que foi. Eu vi aqui que a Tassi comentou que deu cólica, né? Observe, Tassi, porque provavelmente é passageiro, tá? Às vezes é quando tem alguma região que ela é mexida um pouco mais. Os primeiros sintomas, às vezes, eles são um pouquinho de desconforto, daqui a pouco já passa, tá? Mas observe, provavelmente isso já está passando, tá? A cólica tem a ligação, né, que ela tem, né, com outras regiões, então provavelmente essas regiões é as que foram tratadas. Lágrimas, dor de cabeça, você teve dor de cabeça ou estava com dor de cabeça? É porque às vezes a dor de cabeça também é muita energia pulsando ali, numa forma, um curto espaço de tempo, também já deve estar passando. Ok. Arrotar também, muito, né? Porque é o fluido animalizado, né? Energia. Quem é médium mais ostensivo sabe que dá muito isso, né? Muito arroto, muita coisa nesse sentido, muita movimentação no estômago. A Rio diz que a enxaqueca dela sumiu. Aliás, diz, eu estava ali, viu? Maravilha, né? Quem puder, venha depois nos comentários dizer como que está se sentindo, como que está sendo todo esse processo para você, tá? E a gente vai, então, ficando por aqui. Nós vamos nos vendo por aí. Desejar uma excelente semana para todos e até a próxima. Gratidão.